Meus irmãos, vamos começar o nosso período de escola bíblica, a segunda desse retorno, e hoje eu gostaria de dar continuidade. Esse mês, é o mês de fevereiro, é o mês que antecede o início da nossa EBD temática deste ano, que é com base na Confissão de Fé de Westminster, e que vai começar em março. Então estou aproveitando esse mês, que é de tema livre, para falar um pouco sobre nós, criação, pecado, e vamos encerrar falando sobre a importância dos nossos documentos, sobre o porquê nós somos de uma tradição cristã que apoia a verdade em documentos que apontam para a verdade. Então nós temos duas categorias de documentos, um só que é inerrante, que é a Escritura, e nós temos muitos documentos que são documentos que apontam para a Escritura e que são também de suma importância. Nós vamos entrar num deles, que é a Confissão de Fé de Westminster, e por isso nós estamos fazendo esse introito ao longo do mês de fevereiro. Bom, meus irmãos, se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos 3:23, é um versículo bastante conhecido, e ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um pouquinho adiante, no 5:12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E o que nós temos na Escritura é a revelação que Deus nos faz, que esse é o papel prático da Escritura, nos revelar as questões de Deus e a sua vontade. Então o que nós temos é que, como vimos anteriormente, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que nos pareçamos fisicamente com Deus, mas Ele deixou em nós os seus atributos comunicáveis, Ele deixou em nós determinadas características que fazem com que de tudo que foi criado, apenas o ser humano possa ser designado na Escritura como tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus. Nós temos algo que nenhum outro ser vivo tem, que é o juízo, a questão do juízo, da moral. Nós fazemos juízos das coisas, embora isso esteja bastante afetado ultimamente, mas há ainda sobre nós uma relação de juízo que é estabelecido. A gente estava falando lá em casa sobre as questões da mitologia. Uma boa conversa para você ter na hora do almoço é sobre mitologia grega, mitologia nórdica. Nós estávamos falando sobre como os entes mitológicos, eles são antropologicamente estabelecidos. São divindades estabelecidas por povos e culturas ao longo de eras, de tempos, mas como eles têm características que são humanas, eles sentem e eles agem humanamente falando. Poucos entes mitológicos estão acima de uma determinada média. Quase todos eles têm ingerência de questões humanas no seu ser. Mas uma das coisas que é mais interessante nos seres mitológicos, e daí que é bom você estudar, por favor, não se converta a nenhum deles, mas você pode estudar a mitologia greco-latina e outras também. A nórdica é bastante popular por causa das histórias em quadrinho. Uma das coisas interessantes que existe nesse tipo de apreciação é a a ausência que esses entes mitológicos têm de questões da moral e da retidão do juízo. Eles trapaceiam, eles traem, eles subjugam. Isso tudo nos ajuda a ver como nós, que somos seres humanos, andamos numa contramão diante daquilo que Deus fez conosco, porque nós também somos assim. Como essas culturas e esses estamentos sociais, ao criarem as suas mitologias, refletiram nos entes mitológicos aquilo que era inato ao ser humano, refletiram também neles a falência humana, a falibilidade do ser humano. E isso serve quando você estuda esse tipo de coisa, ou pelo menos lê para tomar conhecimento, você vai ver como o ser humano, na hora de se espelhar em algo que para ele próprio é superior a ele, qualquer Hércules da vida é superior a ele, embora seja um semideus e não um deus pleno da mitologia, mas o fato é que o ser humano coloca naqueles deuses criados por ele
o senso falimentar que ele próprio tem. Mas quando Deus nos criou, não era assim. Quando Deus nos criou, o que havia era perfeição. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quando a perfeição deixou de existir por causa da queda, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós não deixamos de ser a imagem e a semelhança de Deus. Qualquer ser humano, não apenas aqueles que foram resgatados pelo Senhor, mas o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. O que acontece conosco é que aquilo que nos faz participantes desse elemento imagético está profundamente arranhado pelos elementos do pecado. E isso nos deixa bastante longe daquilo que seria o ideal de Deus para nós. Nós sabemos que lá na frente Deus resolveu isso no tempo e na história com Jesus Cristo. Mas Ele resolve isso lá atrás, quando Ele profeticamente fala a respeito de Cristo, logo depois da queda. Nós sabemos disso, é o texto de Gênesis 3,15, que nós costumamos chamar de proto-evangelho. No entanto, quando chegamos ao Novo Testamento, a revelação é que o Cordeiro já tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, nos planos eternos da Trindade Santa, todas as coisas já estavam prontas para que o povo de Deus tivesse um resgate futuro e eterno. O pecado é o mais triste e o mais comum fenômeno da existência humana, porque todos pecaram. Vejam bem, há pessoas muito inteligentes, pessoas pouco inteligentes. Há pessoas com muita saúde e pessoas com pouca saúde. Pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouco dinheiro. Sejam questões de ordem material, natural, prática, ou questões de ordem interior, as pessoas não são equalizadas, mas há volumes e perspectivas diferentes entre todos nós. Pecado não, pecado iguala a todo mundo. Se tem uma coisa socialista, é o pecado, é igual para todo mundo. E por causa disso é que nós lemos lá em Romanos que é sobre todos, todos pecaram, não sobrou ninguém. Não há ninguém que possa dizer, eu pequei menos que você. Essa é uma fala bastante comum quando você apresenta o Evangelho para algumas pessoas e o retorno delas é exatamente assim: mas eu não preciso pedir perdão, eu nunca matei, eu nunca roubei. Um dia desse havia um jovem rapaz aqui, um jovem senhor aqui na porta. Era um dia que eu estava aqui na igreja de plantão e eu fui lá fora atendê-lo. Ele chamou, ele pediu comida, nós tentamos ajudar de alguma maneira ali, mas não tínhamos nada para oferecer. Mas mesmo assim o diácono foi lá e conseguiu alguma coisa para amenizar um pouco. E ele falou assim: minha esposa está doente, eu estou desempregado, não sei o que, eu não sei porque eu estou assim, eu nunca fiz mal a ninguém. Aí eu aproveitei, eu falei: eu não sei se eu vou ver esse rapaz de novo, né? Eu falei: você pode não ter feito mal a mim, mas você fez mal a Deus. Ele arregalou cada olho desse tamanho para mim e falou: como assim? Eu falei: você ofendeu Deus desde que nasceu. Mesmo que você não saiba disso, você ofende a santidade de Deus, como eu, todos nós. E nós só saímos do patamar de ofensores de Deus em Cristo Jesus. E eu falei para ele: olha, eu vou ser muito direto com você, porque eu não sei se eu vou ver você de novo. Você só tem uma alternativa para a sua vida, é deixar de ofender a Deus. E você ofende a Deus por não andar com o Filho de Deus. E só tem um jeito de andar com o Filho de Deus, é reconhecendo quem Ele é. Aí eu falei um pouco do plano da salvação para ele. Eu não sei o que teve e se teve algum efeito no coração dele, mas é exatamente isso. A queda nos fez ofensores de Deus, porque Deus é um Deus santo. E Deus não apenas não se compraz, como não permite que perto dele haja algo que não é santo. É por isso que a nossa teologia, por exemplo, defende isso. Nós estamos aqui na congregação dos santos. Ora, naturalmente, apenas pelo vernáculo e pelo princípio do que é a palavra santo, nós podemos dizer claramente: aqui não tem um santo, a começar de mim, aqui não tem um santo. No entanto, teologicamente falando, todo aquele que é lavado no sangue do Cordeiro de Deus torna-se santo diante de Deus, ou seja, aquele que é separado das coisas que não são santas, das coisas do mundo, das coisas do pecado persistente, e passam a andar com Deus. Nesse sentido, nós podemos completar a ideia de que aqui não tem um santo, dizendo: mas todos somos santos.
Todos aqueles que são verdadeiramente convertidos ao Senhor são santos. Então é nesse aspecto que nós dizemos que, se por um lado todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, na sequência todos nós tivemos uma ruptura com relação à perfeição com a qual Deus nos modelou e nos deu vida, por outro lado nós podemos dizer, estamos sendo regenerados quando o Senhor nos chama. E o que é ser regenerado, senão ser gerado novamente, ou seja, ganhar nova vida. Então todo aquele que se converte pelo chamado eficaz do Senhor, ele ganha uma nova vida, ele ganha uma nova chance de ter a imagem e semelhança de Deus, refletindo sem os arranhões do pecado, para que o mundo veja que há filhos de Deus, há luz em meio às trevas, e a luz que está no meio das trevas é a luz que brilha por causa da vida nova que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então esse é um caminho de volta. E do que é que nós precisamos nos livrar nesse caminho de volta? Nós precisamos nos livrar em definitivo de uma coisa e precisamos diuturnamente estar diante de Deus por causa de outra coisa. Porque nós categorizamos teologicamente, o pecado em dois aspectos. Nós temos o pecado original, que é o pecado da queda, e nós temos o pecado factual, que é o pecado que nós cometemos no dia a dia. Não é porque nós fomos livrados pelo Senhor do pecado original que nós não cometemos torpezas e pecados no nosso dia a dia. Você deve lembrar que na nossa ordem de culto, todo santo culto, nós dobramos os joelhos aqui para pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados. Isso nós devemos fazer toda vez que oramos. E por que nós pedimos perdão dos pecados ao Senhor? Se nós, como reformados que somos, cremos que não vamos perder a nossa salvação. Se eu não vou perder a salvação, para que eu peço perdão? O Senhor nos poupou da morte eterna quando Ele nos livrou na cruz do Calvário, daquele pecado que estava estabelecido sobre a nossa espécie. Esse aqui de Romanos 5 e de Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão afastados da glória de Deus. Desse pecado o Senhor nos livrou. E Ele nos livrou para todo sempre, porque ao nos perdoar dos pecados e nos integrar na família da fé, o nosso nome passa a ser registrado. É claro, gente, que não existe um livro gigante lá no céu. Isso é uma forma de nós sabermos que há um registro. E esse registro é um registro de ordem espiritual. Mas se você quiser andar no simbolismo assim bem bacana, ouça depois aquele cântico do Stênio, que fala que ele chegou lá no céu e o anjo meio que implica com ele, porque o nome dele estava lá, como é que pode e tal. Ele fala, foi por causa da cruz, É uma história bem bacana. A partir daí, nós somos filhos de Deus. E como existe a menção de um livro de registro daqueles que são filhos de Deus, e nós sabemos que Deus não é como eu sou, não é como o Bruno, não é como a Roberta, não é como nenhum de nós que começa a fazer uma coisa, para pelo meio do caminho, ou se arrepende do que está fazendo e passa a fazer outra coisa. Deus não faz assim. Então, uma vez que Deus registra os seus filhos, Ele não fica apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo. Deus não faz isso. Isso quem faz somos nós. Deus não age assim. Mas então para que nós pedimos perdão pelos nossos pecados do dia a dia? Ora, porque continuamos ofendendo a santidade de Deus, se não mais para sermos excluídos da sua presença, mas sim para entristecermos o seu Santo Espírito pelos atos pecaminosos que cometemos. E não apenas o Santo Espírito do Senhor, mas também uns aos outros e até a nós mesmos, que quando a consciência dói, vem tristeza, remorso, geralmente aquela coisa rápida ali, não funciona, o sujeito fica meio, que bom, estou aliviado. Remorso não é arrependimento, é outra história que a gente pode tratar num outro momento. Mas quando vem arrependimento, o arrependimento gera aquele torpor na alma, aquele entristecimento, e isso deve nos conduzir ao arrependimento. O arrependimento do pecado original
é feito ao pé da cruz, uma vez por todas. O arrependimento do pecado factual, dos pecados do nosso dia a dia, factuais, deve ser feito também diante do Senhor, todo o tempo da nossa vida, até que terminemos a nossa caminhada. Se o primeiro perdão faz parte do processo de salvação, o segundo perdão faz parte do nosso processo de santificação. Bom, por causa da queda, quando nós nascemos, eu já nasci tem um tempinho. Outro dia eu estava pensando, eu nasci já tem mais de meio século. Não vou nem falar quem mais tem mais de meio século aqui. Um dia eu estava numa reunião, não sei se foi um santo ou uma santa, virou e falou assim: se a gente somar isso aí, dá uns 2000 anos. Era todo mundo assim já mais maduro, né, naquele lugar. Se a gente somar aqui não vai dar tanta coisa assim, porque vocês são jovens. Ficaram felizes agora. Mas, meus irmãos, quando nós nascemos, nós não tínhamos a opção de não pecar. Nós já nascemos em pecado, porque em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado que o salmista, sobre o qual o salmista fala, não tem nada a ver com o intercurso conjugal, não tem nada a ver com a forma de gestação, tem nada a ver com o modelo de nascimento. Ser concebido em pecado quer dizer, eu fui gerado numa espécie, gerado ou gerada, numa espécie em que meus antepassados, por causa dos primeiros representantes da minha espécie, já eram pecadores. Um filho de 2 pecadores é um pecadorzinho. Infelizmente, o filho de 2 convertidos não necessariamente é um convertidinho, mas o filho de 2 pecadores é um pecadorzinho e ele vai crescer sendo um pecador. Você não precisa ir longe. Pega uma criança e você vai ver que criança é ruinzinha, tá? Você larga uma criança perto da outra, vão brincar, mas se um quiser o brinquedo do outro, vai tacar alguma coisa em cima, vai puxar, se não conseguir, vai tentar dar uma dentada. Vocês já notaram que criança faz essas coisas? E vocês já notaram que as crianças fazem isso sem nunca terem visto ninguém fazer isso? Né? O instinto é um instinto pecaminoso. Criança aprende a fazer malcriação sem ninguém ensinar. Se você fizer uma pesquisa científica, né, uma pesquisa de campo, uma família tem um filho e só vai sair de casa depois de 1 ano. Durante 1 ano, com uma câmera ligada, você vai ver quantos atos pecaminosos, no sentido de expressão, né? A criança, é claro, não tem consciência do que está fazendo, não faz porque quer, mas a sua natureza é pecadora. Aí você vai ver depois de 1 ano quanta ruindade aquela criancinha fez, malcriação, enfim, sabe, um monte de coisas assim. Por que isso? Porque nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado e a nossa jornada é difícil, porque nós saímos do fundo do poço, já nascemos lá dentro do poço e precisamos ser resgatados pelo Senhor, precisamos ser tirados desse poço e nós, por nascermos lá dentro desse poço, um poço obscuro, profundo, enlodaçado e lameado, nós não conseguimos sair dele por conta própria, nós precisamos ser tirados dele e essa é a longa jornada que nós temos que empreender com a graça de Deus para sairmos dessa situação e nos tornarmos de fato filhos de Deus, com a imagem e a semelhança de Deus, refletindo santidade a partir da nossa vida. Isso não é fácil. Se alguém ainda não leu, leia a obra O Peregrino, de John Bunyan. Ela é bastante simbológica. Os jovens aqui, foi o ano passado, né, que vocês viram? O ano passado, eu acho que já é a 2ª vez, desde que eu estou aqui, que os jovens veem a obra O Peregrino. Não vejam o filme não, porque vocês vão ficar com raiva e não vão querer ler o livro depois, que o filme é muito mal feito, tá? Aliás, eu não sei porque que crente tem mania de fazer filme mal feito. A gente tem que investir mais no cinema, não no gospel, no cristão de verdade, né? Mas a Bíblia nos mostra que o pecado nos afetou de tal maneira, por causa da queda, que a nossa mente foi afetada, a nossa vontade foi afetada, as nossas emoções foram afetadas. Nós fomos afetados em tudo e isso se reflete na vida prática de cada um de nós. Nenhum aspecto do ser humano foi deixado de fora do pecado. Todos os aspectos foram maculados pelo pecado. Mas o mais bonito dessa história é que quando o Senhor nos chama para ficarmos à sombra da cruz e sob o sangue que Ele derramou lá, todas as áreas da nossa vida também começam a ser restauradas por causa da obra vicária de Cristo. E isso por uma razão simples, porque aqui ainda neste mundo, o Senhor começa a nos conduzir pelo caminho da santidade, porque vai chegar um momento que nós não vamos mais lutar contra isso. E se nós hoje já nascemos sem a opção
de não pecar, vai chegar um momento que nós também não teremos mais a opção de pecar, porque lá na glória ninguém vai conseguir pecar. Se você está tentando ir para a glória para pecar, é melhor desistir logo, não vai dar. E o Senhor então haverá de nos introduzir num ambiente em que não haverá mais pecado, e a imagem e semelhança que Deus depositou em nós ao nos criar, dele próprio, vai estar plenamente restaurado. Eu não sei o que é ser alguém plenamente restaurado na sua imagem e semelhança de Deus, mas essa é a promessa: todas as coisas restauradas no Senhor e para o próprio Senhor. O final da história é que o pecado vai ser plenamente abolido, os efeitos da queda terão terminado. Como diz o texto bíblico, novos céus e nova terra haverão de triunfar ao final de tudo por causa do poder do nosso Deus. E ali a glória do Senhor será plenamente vista, será normal para nós vermos a luz do Senhor brilhar, e nenhum de nós vai sequer se lembrar que houve um tempo em que andava lutando contra o pecado, porque lá no céu, na eternidade com o Senhor, não haverá lembrança de nada que nos angustie, e certamente a luta contra o pecado angustia o ser humano quando ele descobre que está no pecado. Hoje, não somos mais afastados de Deus no sentido pleno, mas ainda lutamos contra os pecados da nossa vida. Aqueles que estão lá fora, afastados plenamente do Senhor, é muito provável que não lutem contra as suas mazelas morais, éticas, muito menos as espirituais, porque simplesmente eles não conhecem e não reconhecem a sua própria pecaminosidade. É por isso que ele diz assim: mas eu nunca fiz nada, nunca matei, nunca roubei. E para essas pessoas isso é o símbolo máximo de merecerem a bondade de Deus sobre a sua vida. Hoje, através do Espírito Santo, nós temos uma outra vinculação mental, emocional e espiritual, e que o Senhor continue nos abençoando e nos conduzindo a fim de sermos cada vez mais santos na sua presença, cada vez mais alertas contra o pecado que continua batendo a porta do nosso coração, e mesmo na convicção escriturística de que esse pecado não nos afasta eternamente do Senhor, se é que nós nos apropriamos de uma forma de pensar teológico que nos faz andar com Deus por amor e não por medo dele, não seria melhor, por causa do amor ao Senhor e do reconhecimento daquilo que ele fez por nós, querermos ser santos, e não por medo de eventualmente perder salvação, ganhar cascudo de Deus? Não é por medo, é por amor por nosso Senhor e Salvador. Amém?